Boa noite, turma. Na aula anterior, a gente discutiu o positivismo, que foi um movimento intelectual importantíssimo para o desenvolvimento da sociologia. E a gente falou do Augusto Comte, um autor considerado um dos pais fundadores da sociologia, porque conseguiu empregar pela primeira vez o termo sociologia para se referir à ciência da sociedade. Até então, quando se referia a essa ciência para estudar a sociedade, o próprio Augusto Comte utilizava inclusive o termo física social, por acreditar que era possível que se entendesse os fenômenos sociais da mesma forma objetiva e neutra com que as ciências naturais e as ciências exatas estudavam seus fenômenos. Hoje a gente vai estudar, vai começar, na verdade, a estudar o que se chama os autores clássicos da sociologia, que são o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber. E por que esses autores são considerados clássicos? Eles são considerados clássicos justamente por terem sido eles os primeiros a construir um método próprio para essa ciência e cada um, a partir do seu referencial, uma teoria própria para analisar a sociedade, que coincidentemente, para eles naquele momento, era a mesma. Eles viveram entre o século XIX e o século XX, e eles viveram justamente os efeitos das consequências da Revolução Industrial e da Revolução Francesa para a sociedade europeia. Então, por dos motivos pelos quais eles são considerados clássicos é isso, e além disso, eles são considerados clássicos porque a obra deles é extratemporal, é extratemporânea. O que é que isso quer dizer? Eles conseguiram revelar bastante sobre a sua sociedade naquele momento, pela a sociedade em que eles viveram naquele momento. Eles conseguiram explicar de forma bastante coerente a sociedade em que eles viviam naquele momento. No entanto, até hoje, eles são considerados referências para quando se vai analisar fenômenos sociais que estão entrelaçados com a obra deles. O que é que isso quer dizer? Eles tanto serviram para explicar a sociedade em que eles viveram naquele momento, como eles servem ainda hoje, o modelo teórico, metodológico que eles construíram, ainda hoje pode ser considerado atual. Ou seja, ainda hoje se pode usar referenciais das obras desses autores para explicar alguns fenômenos da nossa sociedade. Isso não quer dizer que eles se encaixem perfeitamente na sociedade, nas explicações sobre a sociedade que nós temos hoje. Logicamente que nesses 3 séculos a sociedade foi se desenvolvendo, foi se transformando, os fenômenos foram se transformando também. No entanto, é um jogo de mudanças e permanências, em que as categorias que eles criaram acabam servindo também para explicar o momento atual por alguns aspectos. Então, os clássicos da sociologia, os autores considerados clássicos da sociologia, os pais fundadores da sociologia, são o Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber. Desses 3 autores, o Emile Durkheim, que a gente vai começar a estudar hoje, foi o autor mais influenciado. Na verdade, foi o autor influenciado pelo positivismo do Augusto Comte. Por que ponto de vista? Pelo ponto de vista da questão da objetividade na construção do conhecimento científico. O Augusto Comte acreditava que o pesquisador ele deve se manter neutro, imparcial diante do seu objeto de estudo. O que é que isso quer dizer? Ele quer dizer que as nossas pré-noções, as nossas visões de mundo, os nossos preconceitos, eles não devem interferir no processo de pesquisa, muito menos no resultado da pesquisa. É como se o indivíduo, ao pesquisar, se despisse das suas roupas para incorporar a veste
da construção do conhecimento, ou seja, ele só vai conhecer aquela realidade que ele está estudando. Ele não vai deixar tudo aquilo que ele já recebeu de conhecimento anterior interferir na construção desse pensamento. Então, todos esses três autores, Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber, eles analisam praticamente o mesmo tipo de sociedade, a sociedade que sofre os efeitos da Revolução Industrial e da Revolução Francesa. No entanto, cada um deles vai ter uma visão diferenciada sobre a sociedade. Os efeitos dessa sociedade vão ser vistos de forma positiva, mais positiva por uns e mais negativa por outros. O conhecimento vai ser visto apenas como uma forma de construir essa sociedade, a sociologia vai ser vista mais como uma forma de construir conhecimento por uns e mais como uma forma de intervenção social por outros, como no caso do Karl Marx, que além de construir uma ciência para analisar a sociedade, ele acha também que essa ciência deve servir como parâmetro para intervenção social, para mudança social. Então, o foco de análise dos três autores é o mesmo: os efeitos da sociedade, os efeitos da Revolução Industrial e da Revolução Francesa para a sociedade europeia naquele momento. No entanto, cada um constrói a sua teoria por um ponto de vista diferente. Para esses três autores, o objeto da sociologia ele vai ser diferente. Cada um deles vai perceber esse objeto por um ponto de vista diferente. O Emile Durkheim, que já nasceu em meados do século XIX e faleceu nas primeiras décadas do século XX, ainda por volta da questão do período da Primeira Guerra Mundial, vai dizer que o objeto da sociologia são os fatos sociais, que a gente, na verdade, é um dos conteúdos da aula de hoje. A gente vai entender o que o Durkheim chama de fato social. E para ele, o método deve ser a explicação desses fatos sociais. O Max Weber, que já nasceu aí um pouco depois do Emile Durkheim, mas também na segunda metade do século XIX, falecendo também num período próximo ao período do Emile Durkheim, 1920, tanto é que nas obras desses autores a gente vai perceber mais ou menos eles dialogando entre eles, não de forma direta, mas como se estivesse falando de forma indireta com relação à obra do outro, certo? O Max Weber, que viveu praticamente o mesmo período aqui do Emile Durkheim, vai dizer que o objeto da sociologia é a ação social e o método é a compreensão do sentido dessa ação social. Quando a gente for estudar o Max Weber, a gente vai entender melhor o que é a ação social e o que seria a compreensão do sentido dessa ação para ele. Já o Karl Marx é um pouco anterior a eles. O Karl Marx nasceu e morreu ainda no século XIX. Ele nasce no início do século XIX e morre já nos últimos anos do século XIX. Para o Karl Marx, o objeto de estudo da sociologia deveria ser as classes sociais e o método deveria ser a dialética, que aí a gente também vai passar a entender melhor isso quando a gente for discutir o Karl Marx. O Emile Durkheim, que a gente está vendo aqui nessa imagem, ele constrói uma série de conceitos que são considerados básicos, fundamentais para entender a sociedade. E aí, um dos principais conceitos do Emile Durkheim é o conceito de fato social, que ele vai dizer lá num livro que ele produziu sobre o método da sociologia. O nome desse livro é As Regras do Método Sociológico. Ele vai dizer que a sociologia é a ciência dos fatos sociais. A gente vai entender daqui a pouco o que são fatos sociais. E aí, a partir disso,
o Emile Durkheim vai construindo uma série de outros conceitos para tentar entender e explicar as sociedades, tanto as sociedades pré-industriais quanto a sociedade industrial. Então, conceitos que são fundamentais na obra do Emile Durkheim são coerção social, consciência coletiva, divisão social do trabalho, solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, direito repressivo, direito restitutivo, fato social normal e patológico, anomia.